Estamos de volta com o Estação de Notícias e o Everton Andrade já está na linha com a gente para a gente fazer a nossa coluna de tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a inteligência artificial e os esportes. Everton, boa tarde para você, bem-vindo à CBN. Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde a você que está nos acompanhando. Pois é, desde a semana que você falou sobre inteligência artificial, eu venho lendo e buscando novidades aí, também aplicações, e como eu sei que você também gosta de esportes, principalmente esportes eletrônicos aí, você é um cara bem ligado, eu achei legal pra gente conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Não, você é o cara, Everton. A inteligência artificial tem sido aplicada em muitos esportes, né? No futebol, que é aquele que a gente acompanha com mais frequência, né? Quase tudo hoje no futebol é usada inteligência artificial, né? Os técnicos na beira do campo. Daqui a pouco vai ser tudo isso, né, Everton? Pois é, tem muitas aplicações aí. A primeira que a gente tem, assim, consegue já visualizar no nosso cotidiano é o que a gente chama de analytics, né? Que é a análise dos dados, que é um pouco disso que você falou do técnico que ele faz. Mas até mesmo essa análise de dados teve alguma evolução. Lá no começo, ela começava simplesmente com a interpretação dos resultados. A gente começou olhando ali os resultados de uma partida ou o resultado de um time. E hoje a gente chega até a granularidade de chegar num atleta em específico. Então, isso foi evoluindo. Depois passou para a questão de contratação. Quem eu contrato que tem um bom resultado, aquele atleta oferece um bom desempenho, faz o que eu procuro ou cobre uma determinada falha, eu gastando o menos possível. A gente tem um filme bem legal que fala sobre isso, mas é no beisebol, não no esporte, que a gente acompanha tanto aqui como o futebol, mas é o filme chamado Moneyball. Não sei se você já assistiu, mas é um filme bem legal. Nunca assisti, mas conheço o filme. O técnico foi atrás de um analista de dados para fazer as contratações, porque ele tinha pouco dinheiro. Então foi uma das primeiras utilizações aí de inteligência artificial no esporte. Aqui no Brasil, eu pesquisando para conversar contigo hoje, eu vi que o Cícero procurou o pessoal do Footstat para melhorar o desempenho dele no Footstat e daí melhorar o passe dele. Então isso é uma utilização que os próprios atletas estão fazendo. Bem como também, assim, para prevenir lesão, a gente tem muito atleta usando inteligência artificial, muitos times, né, o departamento médico, usando para prevenir lesão e melhorar o desempenho de um atleta em determinado fundamento. Então, se ele não está batendo, chutando, ou cruzando, ou fazendo passe com tanta precisão, a inteligência artificial pode ajudar. Veja que tudo isso poderia ser feito por humano, só que com o computador a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida devido ao volume de dados que a gente tem hoje. A gente sempre fez isso, mas com o computador fica muito mais fácil, porque todo time consegue ter um especialista tendo um computador. E uma coisa bem legal que a gente tem hoje, que você falou aí dos técnicos, é a questão de predição em tempo real. A gente chama isso de predição em tempo real. Que é, por exemplo, quando tem um pênalti, vai um atleta até a beira, conversa com o treinador, vai à beira do campo, conversa com o treinador, aquele jogador vai até o goleiro e fala onde o atleta que vai bater costuma bater. Isso é um sistema de inteligência artificial que fornece essa predição para o técnico e o técnico repassa para o time. Também a gente vê muito hoje mexidas que quando um time está muito em determinada área do campo, ele começa a mexer para sair daquilo. O mapa de calor, né? Isso, o mapa de calor. Isso também é inteligência artificial atuando, porque ele fala, olha, se você continuar assim, a probabilidade de você levar um gol é tantos %. E Everton, então a gente tá... Só aproveitando esse tema, eu lembrei aqui de eu fiz parte há muitos anos atrás, viu, galera? Não, só parece que eu sou novo, viu? Mas eu já tenho uma idade já. Eu fiz parte da seleção de taekwondo aqui do estado, e a gente tinha alguns desses aparelhinhos. Eu lembro que a gente usava uma espécie de meia, que essa meia conseguia medir a potência do nosso chute, a velocidade dele e quantos chutes a gente dava em média por round. E aí a gente conseguia trabalhar os nossos treinos em cima disso. Então, por exemplo, a gente treinou e aí os nossos professores e o cara que ficava responsável por esses dados visualizavam que eu estava dando muito mais chutes com a perna direita no round e que isso poderia se tornar pragmático e facilitar a vida do meu adversário. Então no treino seguinte a gente treinava muito mais chutes com a esquerda e isso me deixava mais apto para a luta seguinte. Isso é do mesmo campo também, não é?
Sim, com certeza. E foi bom você falar de outra modalidade, que a gente acaba falando muito de futebol, mas isso está sendo utilizado em todos os esportes, assim. E esses dispositivos como meia, a gente tem um monte sendo feito. É pulseira, é colete, são cintos, são dispositivos que a gente vai colocando no corpo e melhorando ainda mais essa questão da análise de dados. Só que com isso a gente pode fazer outras coisas também. Agora, além desses dispositivos, a gente tem a tal da visão computacional ajudando muito, que são as câmeras ao redor do campo, da quadra, ou seja, onde está sendo praticado. Então, com isso, a gente tem muitos treinadores virtuais que falam, por exemplo, o que você falou de chutando muito com a perna direita. Tem, por exemplo, se eu estou falando de uma modalidade de arco e flecha, se ele coloca numa angulatura que não facilite ou possa causar uma lesão, o computador vai vir muito mais rápido do que um olho humano, por exemplo. Atualmente, a gente tem isso sendo utilizado também na automatização do VAR. Então, daqui a alguns dias, o VAR não vai ter aquele monte de juiz na cabine. Pode ter gente, hein? Artificial. E é gente, é muita gente. Então, a gente pode deixar um computador que vai fazer isso e o juiz, o árbitro de campo, vai tomar a decisão final. Isso vai fazer com que o VAR fique mais barato e acessível às ligas de acesso, por exemplo. Então, isso é uma forma de também utilizar a inteligência artificial. Só que agora eu tenho uma má notícia para você, Matheus. Ai, meu Deus. A inteligência artificial está sendo utilizada também como jornalista. Então, a gente tem alguns países a inteligência artificial escrevendo as matérias e dando as notícias das ligas de acesso, porque sai muito caro ter muito jornalista cobrindo, por exemplo, a Série D ou outros esportes não tão populares. Aí eles usam os dados de sites de estatísticas de esporte, colocam num robô que escreve redação e ele fornece isso para a pessoa no site, ou até mesmo ele pode fazer várias versões de redação de uma determinada partida para que seja mostrado para o usuário do jeito que ele gosta. Então, se o cara gosta muito de estatística, o site mostra com bastante estatística. Se o cara gosta de um resumão, o site mostra com resumão. Então a gente tem bastante inteligência artificial funcionando como redator, robô, que escreve aí a matéria final que vai para o site. Uma coisa muito legal também é na transmissão ao vivo, que agora a gente tem uma empresa chamada Second Spectrum. Não sei se você já viu, mas se não viu, você que está nos ouvindo e até você, Matheus, vale a pena entrar no site deles e ver uma transmissão. Eles estão fazendo muito basquete com isso, porque a ideia deles é mudar e tornar mais interativa a transmissão. Então você consegue ver ali estatísticas em tempo real, para onde por exemplo, quando a gente faz no futebol ali, mais ou menos, quando a gente vai dar um passe, faz aquela projeção do passe, isso tudo está sendo feito em partidas ao vivo, baseado no histórico dos atletas. Isso vem sendo várias aplicações legais aí. Legal. E uma outra aplicação bem legal é a recriação ou criação de partidas baseada nesses análises de todos os dados. Então pensa aí se a gente quisesse mudar o nosso 7-1 lá entre Brasil e a Alemanha, né? Como a gente poderia ganhar aquilo? A gente pode escalar outros jogadores, mudar condições meteorológicas, mudar o ambiente, a atmosfera da torcida em volta e fazer com que o computador simule para que a gente chegue no resultado favorável. Então, a inteligência artificial pode ser usada até para isso. Muita gente vem usando para projetar jogo. Então, com o time que eu vou jogar contra hoje, se eu escalar meu time assim, baseado nos dados, né, baseado nessa história, qual resultado nós teríamos? Então isso é bem legal e vem sendo muito utilizado tanto por técnico quanto por apostadores. Então isso é bacana, a extrapolação aí é uma aplicação bem legal da inteligência artificial. E a tendência é só isso crescer, né? Everton, muito obrigado pela sua participação, viu? De nada, Matheus, até a próxima semana. Até semana que vem, te aguardo.